Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o último encontro do grupo de estudos Artes Manuais e Gênero. Demoramos para terminar, acho que foi uma vontade de não ter fim. Muito bem, então vou trazer aqui as minhas falinhas de sempre. Esse ano de 2021 tivemos ações incríveis no Artes Manuais, em Artes Manuais, no ativismo delicado. Tivemos esse grupo, Artes Manuais e Gênero, que está acabando hoje, Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva, que já terminou, Vida Beguine, que segue produzindo conhecimento vida lá no Hotmart, o valor do feito à mão, a questão do preço da artesania, que também ainda não acabou. A gente fica adiando o último, sabe? Olha só, todas essas ações estão aqui no canal e todas essas ações, elas não caducam não, sabe, gente? São assuntos que não são datados, são assuntos que servem de fundamentação e de questionamento, problematização dos nossos pensares, fazeres junto às artes manuais. E tudo isso tem a ver com o quê? Com a matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. Eu tenho feito estudos, primeiro sozinha, depois dividi um pouco aqui, né? Desde 2018, ampliando os temas da minha tese e das artes manuais na consolidação desse nosso território. E aí, essa minha experiência com as questões de gênero, né, elas não são assim muito definidas. Na minha tese, eu passo pelas questões de gênero, mas trazendo uma discussão, digamos, junto à subjetividade, através justamente do devir mulher da escrita, que digamos assim, é a ideia principal, é aquilo que veio de inédito na minha tese, foi esse conceito, devir mulher da escrita. E aí, no devir mulher, vem toda a problematização no devir mulher da escrita, dessa escrita considerada feminina, dessas artes manuais junto à escrita, à casa, mas não é uma coisa direta, junto, digamos assim, aos debates de gênero que a gente tem hoje mais forte, né? E aí, esse lugar do gênero, esse grupo abriu uma porta para muito pensamento, muita problematização. E eu tenho, digamos assim, um lugar, agora mesmo antes de entrar, estava falando disso, né? A questão das artes manuais na academia. As artes manuais na academia sofrem bullying, né? Ela tem se servido das artes visuais para ser um pouquinho reconhecida, né? Para ser valorada, mas não é a nossa arte manual, porque a nossa arte manual ela até pode ser questionada, a gente pode problematizá-la fortemente, como a gente faz no grupo de estudos Artes, o valor do feito à mão, com a questão de raça, de classe e de gênero, né? E em todas elas as artes manuais estão ferradas. Então, é importante a gente reunir pessoas para pensar sobre essas questões e tentar ultrapassar, olhar nos olhos do preconceito e se perguntar: será que eu vou chegar perto das artes manuais depois de olhar como os modos de subjetivação dela? Né? Será que sobra alguma coisa fora de um pensamento burguês, fora de um pensamento classista, fora de um pensamento de gênero? Olha, eu vou te falar, eu ainda não trouxe assim, deixa eu ligar aqui, até esquentei. Eu ainda não trouxe ainda não tenho uma conclusão, mas eu tenho percebido que sim, que há uma potência nas artes manuais, apesar de ter sido capturada, digamos assim, por uma certa imagem do feminino, apesar de ter sido colocada
num extrato de classe, apesar de ela ser tradutora de uma certa raça. Eu não gosto muito do conceito de raça, mas dá para entender, né? Talvez as artes manuais sobrevivam, independentemente de todos esses estratos complexos que ela representa. Né? Estou falando isso porque o preconceito que a gente sofre não é à toa, gente. A gente tem que desconstruir isso e mostrar a potência. E é isso que a gente faz no o plano de curso, por exemplo, da pós-graduação Artes Manuais para Educação, né, que a Gabriela, que faz parte desse grupo, é coordenadora pedagógica, já é um lugar para mostrar isso, né? Que as artes manuais, sim, fazem um enfrentamento de uma vida viva junto às questões de gênero, às questões de classe, às questões de raça. E a gente vai conseguir mostrar essa potência. E com isso, a gente vai não paro de falar, deixa eu chamar as meninas. A gente vai cada vez mais se distanciar das artes visuais, cada dia mais. Olha só, uma vontade, fazer do conhecimento em artes manuais o mais potente dos afetos e fazer ver as potências da casa junto aos movimentos feministas. Isso já vem acontecendo cada dia mais, né? Cada dia mais a casa está sendo desconstruída de uma certa casa para uma outra, né? Uma outra que afirma a potência e que acolhe, digamos assim, todas essas dimensões. Uma companhia, vou trazer as minhas queridas. Célia Letícia Gouveia Collet, bordadeira, mãe de Jerônimo, filha de Heloísa, neta de Célia e de Letícia. Conta, agora que eu vi, ela tem o nome da avó, das duas avós, agora que eu juntei os pontinhos. Contadora de história, professora de antropologia da educação na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, aqui não, ali embaixo, no Rio de Janeiro, doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em terapia através do movimento pela Faculdade Angel Viana, coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Intracorporal, do projeto de extensão Experimentações em Antropologia e Arte e Intercorporalidade e Educação. Nossa, é mesmo enorme. E do projeto Na Borda. Está aqui conosco também ela, Gabriela, educadora feminista, guardiã dos saberes da casa e, em breve, especialista em artes manuais para educação. Já entregou o TCC, eu ainda não li, não. Gabriela Drosina Frones Baliosian. Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vida livres de opressão para com todos os seres do planeta, nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta e cozinha. É coordenadora pedagógica, faz parte do coletivo de coordenação pedagógica da pós-graduação Artes Manuais para Educação. E está lançando como chama? Um curso muito legal que depois ela vai falar. Costureira, quem é? Isabela Maria Albuquerque dos Santos Carneiro. Costureira, bordadeira e licenciada em Ciências Sociais e Arte Educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapia psicoexpressiva na Casa da Esquina, do Grajaú, Rio de Janeiro. Professora convidada na disciplina Antropologia através do bordado, na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. A partir da monografia O Avesso do Bordado da Arte Doméstica, Universidade Pública, pesquisa gênero e bordado com um olhar voltado para a política e saberes do corpo. Fera! Vou sentir saudade do convívio, viu? Um estudo. Olha lá, hoje, último programa, passamos pela Terra. Quem não viu, veja.
terra, necessidade, materialidade, casa, corpo e hoje, tempo. Vamos ver aqui. Tempo. Deixa eu chamar os nossos queridos para a gente falar sobre o tempo. Onde elas estão. E aí, gente? Opa, a Célia tá sem vídeo. Como está o tempo aí, gente? Aqui até liguei o ventilador, estava frio, agora esquentei. Ai, tudo bem com vocês? Tudo bem, Nina? Tudo bom, Nina. Tudo bom, meninas. Dentro do possível, né? Vamos então falar sobre o tempo. A nossa ordem começa com Célia aqui, não é isso? E a gente aqui. Muito bem, a palavra está com você, minha querida. Então, gente, estão me ouvindo bem? Sim. Foi o tema assim, mais óbvio, né? Porque era muito óbvio também chegar aqui e a gente falar dessas questões do arte manual que levam a gente para um outro tempo, né? Um tempo não capitalístico, enfim. Né? Tem todas essas coisas que a gente ouve, que a gente trabalha, assim, e que são importantíssimas, né? De serem exploradas, de serem abertas e desdobradas, né? Mas não vi nenhum caminho por aí, assim, de abrir para além dessa questão do tempo, dessa questão política do tempo anticapitalista que as artes manuais frequentam e fazem a gente frequentar e que é tão revolucionário, né? É uma posição muito revolucionária. Mas eu acabei indo por um outro caminho em cima de coisas que eu tô estudando, que eu tenho pensado, para relacionar essa questão do tempo, do gênero e das artes manuais, né? E é interessante como é que eu saí do tempo e eu caí no espaço. Enfim, eu acho que realmente deve ser verdade que tempo e espaço é a mesma coisa, porque eu só consegui pensar no tempo pensando no espaço. É uma coisa estranha, assim. Enfim, mas foi por aí que eu fui, né? Fui tempo, e de repente o meu tempo, eu só consigo visualizar o tempo no espaço, né? Mas a arte manual também é isso, né? É um tempo que se espacializa no que a gente está fazendo, né? Se corporifica. Então, é nesse lugar que eu vou falar. Eu vou partir de um conceito que se chama reclaim, né? Que a Starhawk, que é uma bruxa neopagã, né? A Starhawk, ela é desse movimento, né, das bruxas neopagãs lá dos Estados Unidos, né, em que elas vão reativar, regenerar, né, elas vão trazer trazer as bruxas antigas, né, como nesse movimento que ela vai chamar de reclaim, né, que eu posso traduzir aqui como reativar, regenerar, até mesmo curar, né? Mas vamos ficar com essa ideia de reativar, porque o que é esse reativar que ela traz? O ser bruxa hoje não é o reativar, ele está em contraposição com alguma coisa que seria um recuperar aquela coisa inteira, né? Então, por exemplo, ser bruxa hoje não é querer ser bruxa hoje, não é querer ser bruxa há 500 anos atrás. Né? Querer ser bruxa no Brasil, nos Estados Unidos, é diferente de ser bruxa na Idade Média. Né? Mas não deixa de ser bruxa. Né? A ideia, então, é que conexões ela vai falar que esse reativar tem a ver com as relações, né? Com que novas conexões que as bruxas fazem, que essas mulheres fazem, para que elas sejam bruxas hoje, né? E essas bruxas neopagãs, elas vão fazer essa conexão através da política, né? Então, elas vão fazer, vão para manifestações, então essa conexão da magia, né, com a política, da política como esse lugar da magia, é o lugar em que elas reativam, em que elas regeneram essas bruxas antigas, né? E aí eu vou ler a Starhawk
através de uma outra autora, que é a Isabelle Stanguer, né, que também vai pegar esse conceito, né, de reclaim, de reativar, para tratar disso, né, de agenciamentos contemporâneos a partir de práticas menosprezadas pelas relações capitalísticas, né, e fazendo novos vínculos, né. E aí, quando a gente pensa em práticas menosprezadas pelas relações capitalísticas, a gente vai pensar logo nas artes manuais, né, que sofrem esse movimento de despotencialização, né. Então, essas bruxas, né, elas reativam a magia ao relacioná-las às novas formas de fazer política, né? E aí vai reativar o poder das mulheres junto com o poder da terra, né? E reativando também saberes que foram apropriados, capturados pelo capitalismo, né, de uma outra forma. Então, retoma esse saber, né, mas com uma valorização, não a partir do ponto de vista capitalístico, mas a partir do ponto de vista dessa magia revolucionária, né, dessa magia contracapitalística. Então, a ideia, por exemplo, né, com as artes manuais, não é pegar a arte manual e jogar, né, porque um movimento de gênero que poderia ter, um movimento em favor das mulheres que poderia ter, era pegar isso tudo e jogar fora, né? Falou, não, as artes manuais são opressoras, né? Cozinhar é opressor, costurar é opressor, enfim, é o lugar onde as mulheres são manipuladas, né? A gente pega isso e joga tudo fora, né? Mas se a gente pensar que nada é em si, como elas estão trazendo, né? Que tudo parte de uma rede, de uma teia de relações, através de colocando em que teias de relações as artes manuais que a gente consegue reativá-las. Reativá-las no sentido de trazê-las à potência, não através de... Não precisa inventar outra coisa, né? Os mesmos gestos, as mesmas conexões, né? A mesma agulha, o mesmo tecido, o mesmo tempero, ele pode entrar em outras conexões e essas conexões serem potencializadoras, né? Porque o que foi retirado nesse movimento de implantação do capitalismo é um movimento de potencializar, né? É um movimento de esvaziar de conexões com a Terra. Aquilo é engraçado, né? Porque as conexões são todas que a gente já tratou nos programas anteriores, né? Conexão com a materialidade, com o corpo, com a Terra. Então, se o pessoal estiver vendo assim em sequência, né, vai entender bem do que a gente está tratando, né? E esse reativar, então aí eu chego no tempo, porque esse reativar é um pensamento que não corresponde a um pensamento linear, né? O reativar tem a ver com o passado, ele é feito pelo presente. Ele não é um passado que está atrás do presente, porque não é a ideia de um tempo linear, é um tempo mítico. Né? O Lévi-Strauss ele vai falar que o pensamento mítico é diferente do pensamento histórico. O pensamento mítico, aí eu vou colocar a espacialidade, né? Eu penso isso em relação a uma espiral, né? Porque na espiral você vai fazendo um percurso, você vai seguindo um percurso, mas daqui a pouco você volta para o mesmo lugar em que você estava, mas você volta de uma forma diferente, né? Então esse reativar seria essa ideia da gente retornar a um ponto, que é esse ponto das artes manuais, nesse tempo passado, juntando ao tempo presente, mas que não é exatamente o que acontecia no passado, mas através de outras relações, de outros vínculos, a gente consegue repotencializar essas artes manuais. Então, a proposta aqui é fazer uma conexão do tempo linear, né, com o pensamento androcêntrico, né, e aí tem vários desdobramentos que não cabe falar aqui, mas que a gente pode imaginar, né, esse pensamento histórico, ele cabe muito a um pensamento androcêntrico, evolucionista, com corte com a natureza, etc., e o pensamento por espiral, né, esse pensamento que eu estou falando, né, chamando de pensamento mítico, o Lévi-Strauss vai dizer, é o pensamento do bricolé,
O que é o bricolé? Aquele cara que vai pegar um pedaço de um ventilador, um pedaço de panela, um pedaço e vai formar um outro objeto com outras funções, né? Pegando aquelas funções anteriores, a panela vai ser a mesma panela que era usada para fazer alguma coisa, mas ali ela vai estar com uma outra função, né? Então, como é que a gente consegue fazer essa arte da bricolagem com as artes manuais, né? A bricolagem já é uma arte manual, né? Então, como é que a gente consegue fazer a bricolagem, voltar a bricolagem como um tipo de pensamento em que nos leva a um tempo que é um tempo cíclico e espiral, né? Que é um tempo que vai passar novamente por alguns lugares e vai reativar, regenerar, reconectar as artes manuais com outras questões e repotencializando, né? Que eu escrevi aqui, né? O passado não vem antes do presente. Ele é reativado, está antes e agora ao mesmo tempo, né? Nas religiões afro-brasileiras dizem que Exu ele mata o pássaro ontem com a pedra que ele joga hoje, né? E tem um conto judaico também que eu fico me lembrando que a pessoa tem uma pessoa que é um super atirador, assim, que alguém chega numa floresta e vê várias árvores com aquelas flechas todas assim na mosca, bem no centro do alvo, né? E aquela pessoa fica muito impressionada com isso. E ela vai perguntar, gente, eu quero conhecer esse super atirador, assim, quem é essa pessoa que sempre acerta no alvo, exatamente no meio do alvo. Aí acaba chegando nessa pessoa e a pessoa vai falar assim, não, mas é muito fácil, eu atiro a flecha e depois eu vou lá e desenho o alvo. Né? Então, acho que essas duas histórias, elas torcem esse tempo, né? E o que eu venho trazer aqui em relação ao tempo é que pensar o tempo e torcer o tempo e se preocupar com o tempo, com a temporalidade do nosso pensamento, é fundamental para a gente conseguir repotencializar as artes manuais e a conexão, a potencialização também das mulheres né, da pluralidade de gêneros, enfim, a recolocação também do gênero não como um lugar de opressão, um lugar já pré-estabelecido dentro do que se espera em relação com as artes manuais. É isso, gente. Não sei se ficou assim, foi as ideias que me vieram a partir do tempo. Nossa, genial. E agora eu entendi tudo que eu fiz, porque você falou. Até a capa do nosso programa eu entendi, porque você trouxe. Então tá tudo bem. Eu estou curiosa com a capa, Nina. Eu falei, gente, a Nina e as capas que resumem tudo, as capas proféticas. É o que você falou. A capa é o que você falou. Muito bem, vamos para a Isabela. Isabela agora, né, gente? Isso. Então vamos para a Isabela, então. Olá. Isabela, é com você, querida. Tá bom. Tudo bem, gente. Então, eu também falei isso assim que eu cheguei, que para mim tempo foi o tema mais difícil, porque na verdade eu fiquei tentando achar de qual tempo eu queria falar, né? Porque assim, tempo, mas eu quero falar do tempo das artes manuais, do tempo do gênero, do tempo do quê, né? E aí, eu acho que para me organizar no tempo, eu acabei indo por um caminho, assim, primeiro da história, porque no final a história ela traz uma linha do tempo, e aí eu falei, então acho que aqui eu me acho em algum lugar. E uma autora que acho que ela sempre vem e vai, né, aqui nas nossas discussões, é a Silvia Federici, né, porque ela é historiadora, e ela fala sobre gênero, e ela fala sobre trabalho, e uma coisa que me veio também nessa coisa do tempo foi do tempo é dinheiro, né, e o tempo é dinheiro para quem? Porque quando a própria Silvia Federici, ela fala nos livros dela, né, principalmente Caliban e Bruxa e O Ponto Zero da Revolução, ela fala muito sobre essas questões do trabalho e tudo mais, e o que me veio nesse momento de agora, né, além das outras coisas que já vieram em outros momentos,
foi sobre o trabalho que é não pago, né? O trabalho que, quando ela fala do trabalho doméstico, que ele é um trabalho muito de corpo, muito físico, e que ele não é pago. E aí dele, na verdade, que não era dele que eu queria falar exatamente, mas de como, principalmente, quem é subjetivado, mulher, tem uma jornada dupla. E que essa jornada dupla, assim como a própria autora fala, ela só é paga por uma parte, né? Que é a parte quando essa mulher vai trabalhar fora. Então, quando ela está em casa e quando ela faz atividades que são associadas ao lar, à casa, ela não é remunerada. Então, assim, esse tempo que é gasto, ele não é um tempo justo, essa é a realidade, né? E a partir disso me veio assim uma coisa que assim, veio da minha cabeça mesmo, que foi que o tempo ele tem uma coisa muito binária, né? Do tempo do homem e do tempo da mulher. Por que eu chamo de binário? Por quê? Porque esse tempo dessa mulher, né, é um tempo que ele tem que ser cauteloso, porque essa mulher ela tem que sempre estar vendo como ela gasta esse tempo, como ela organiza esse tempo e como ela abraça todas as atividades que ela tem que fazer num curto tempo, né? Porque, assim, quantas vezes quando a gente fala sobre gênero e fala principalmente sobre essa relação do feminino e masculino, a gente não vê mulheres que fazem 300 coisas além de trabalhar fora e tem que se desdobrar nesse tempo de 24 horas por dia, ainda dormir, cuidar de si e fazer tudo. E aí acabou que eu cheguei à conclusão que esse tempo feminino, ele é um tempo que ele é cauteloso, mas ele também é ocupado, né? Ele é um tempo rápido, né? Você tem que ter muito cuidado como você vai usar seu tempo quando você está nesse lugar subjetivado enquanto mulher, mas você também tem que conseguir fazer tudo, tem que conseguir dar conta de tudo, porque senão você entra também naquele lugar de uma mulher que não faz nada, de uma mulher encostada. E enquanto quando isso é com uma pessoa subjetivada enquanto homem, né, geralmente acontece de trabalhar e se não fizer mais nada além disso, tá tudo bem. Tá tudo bem descansar, tá tudo bem aproveitar, tá tudo bem ter um final de semana, tá tudo bem muita coisa. E a gente vê isso até nas relações de paternidade e maternidade, né? Quando uma mãe tem que fazer tudo e se a mãe não está cuidando da criança de alguma forma, né, na opinião social, ela é absolutamente criticada, enquanto um homem, quando faz o mínimo, né, ele é extremamente enaltecido, porque esse tempo, ele funciona dessa forma, né, para cada corpo, né, socialmente, dessa maneira binária que a sociedade coloca. E aí, eu também ainda pensei sobre esse tempo também feminino, ele ser um tempo que não é um tempo exatamente desse indivíduo feminino, porque esse tempo ele acaba sempre sendo muito mais dedicado ao outro do que a si. Então é um tempo muito altruísta desse corpo feminino. Enquanto esse tempo masculino não, esse é um tempo que propõe muito mais esse autocuidado, esse fazer por você e tá tudo bem, essa coisa do indivíduo, porque no final, até associando com essa questão do capitalismo e história e tudo isso, desde o início o homem ele tem que trabalhar, ele garante o sustento da casa, mas ele tem que fazer o dele, né? E ponto, aquilo ali já basta. E quando entra na mulher, ela tem que fazer as coisas da casa e fazer as coisas além, né? No caso, trabalhar também dar o sustento, porque o capitalismo ele acaba sugando cada vez mais esses corpos, e aí o corpo que vai sendo cada vez mais e mais sugado, mais ocupado, mais tudo, é esse corpo feminino. Então, eu concluí a partir desse momento que o tempo feminino é outro tempo, é o tempo que demanda muito mais. E aí, assim, né, isso foi o início do meu pensamento falando um pouco mais sobre esse gênero. E aí, quando eu fui pensar sobre as artes manuais, eu acabei separando um pouco para pensar que, assim, nas artes manuais o tempo também é outro tempo. Porque o tempo para se fazer uma arte, assim, seja ela qual for, não tem como ser um tempo super rápido, assim, não tem como ser um tempo capitalista. Isso é uma coisa que a gente sempre insiste aqui, né, sobre como o tempo das artes ele vai em contramão com o capitalismo por ser um tempo muito mais lento, não tem como se fazer uma coisa correndo. E aí, eu fiquei pensando sobre como também, muitas vezes, por demandar muito tempo, também não é valorizado, pensando nesse lado do trabalho, pensando nesse lado
financeiro, porque as pessoas não entendem que uma coisa você tem que fazer, às vezes, em dias, fazer uma colcha em dias, e que aqueles dias devem ser valorizados, e as pessoas não valorizam, porque o sistema ele propõe que as coisas sejam super velozes, e que, inclusive, no final, as pessoas querem substituir as mãos, o corpo, o ser humano, por máquinas, para poder fazer com que esse processo seja cada vez mais e mais veloz, que faz com que o cuidado também seja perdido nesse caminho, né? Então, a gente tem também esse lugar das artes manuais, assim, ainda separando um pouquinho do gênero, tem esse lugar de também não ser valorizado por demandar muito e pelas pessoas não entenderem como demanda, porque... E aí, assim, né? Porque, na verdade, é desvalorizado também por demandar e também porque tem a prática toda associada a esse feminino. E aí, eu acabei voltando também em outro lugar, né? A gente fica brincando com esse tempo de vai e vem, né? E eu voltei para minha monografia, que me lembrei de uma das partes que eu estava pesquisando sobre como começou o bordado, de onde vem, como é que funciona. E aí, se eu não me engano, foi num artigo da Mariana Guimarães que ela faz essa pesquisa, né? Que ela fala sobre como essas artes manuais, principalmente o bordado, ele aparece, né, como uma prática para fazer com que ocupassem as mãos e, consequentemente, iria ocupar as mulheres e, consequentemente, elas também não iriam pensar, elas não iriam ter a licencialidade sexual, que ela chama lá, não iam ter esses pensamentos sobre sexualidade e não iam ter mais nenhum pensamento. Ou seja, essas artes manuais são atreladas a esse feminino porque querem nos silenciar e querem docilizar nossos corpos. Enquanto isso, querem fazer tudo isso com esses corpos, mas também querem tirar o máximo deles, sugar o máximo deles sem poder dar o que são merecidas, né, no caso. Ou seja, voltando para a jornada dupla, faz muita coisa e não recebe nem metade de volta do que seria o ideal, né? E aí eu fiquei pensando muito, muito sobre isso, na verdade, sobre essas dimensões do tempo, de como, assim, historicamente, essas artes manuais têm essa associação do feminino para docilizar um corpo, e que esse corpo feminino, estando nas artes manuais ou não, ele é um corpo que ele é muito sugado, além de todos os outros corpos, praticamente. E que, assim, isso fala muito sobre como agora também a gente está nesse lugar de pesquisa, de estar falando sobre isso, de estar insistindo nisso, de como a gente também não está se permitindo se silenciar e como a gente também está usando o nosso tempo e está aprendendo a dialogar com esse tempo para também fazer o que a gente quer e em combate, que é uma coisa, assim, política, né? A gente está aqui agora, a gente está dando nosso tempo para uma pesquisa acadêmica, porque, na verdade, isso não seria uma coisa que seria muito atribuída ao feminino, né? Essa é a realidade. E aí, para finalizar assim, minha fala, eu também me lembrei, quando estava falando de tempo, de tudo, da história da Penélope, da Odisseia, porque também fala, né, muito sobre essa coisa de como a mulher, ela tem essa mulher, né, que é subjetivada enquanto mulher, né, tem essa coisa de tentar driblar o que é imposto quando ela brinca com o tempo ao seu favor e tece e destece todos os dias para que ela tenha o que ela quer no final. Então, acaba que, assim, né, ainda sobre esse tempo, a gente acaba também sendo obrigada a amadurecer, a pensar e a driblar o que nos é imposto por um tempo e por uma vida toda, né, para poder fazer o que nós queremos estar fazendo. Então, assim, estamos aqui num domingo, pesquisando, falando e destecendo e tecendo mais conhecimento. Então, assim, quis trazer isso para lembrar e eu acho que acabo por aqui. Genial. É genial, né, gente? Não é por nada, mas eu acho isso lindo. Valeu, Isabela. Vamos ouvir a Gabriela, depois a gente conversa mais. Muito bom. Gabriela, você tá boa? Posso abrir aqui? Pronto. Pode. Vamos lá. Bom, eu queria começar trazendo um pedacinho lá da tese da Nina, a tese de doutorado dela, que se chama Afiar a Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre Arte Manual e Escrita Acadêmica, um modo de existir em educações inspirado em uma antroposofia da imanência. Esse trechinho que eu vou ler está lá na página 44.
e é uma das cartas. Ó Ana, minha muito estimada amiga, penso que talvez viver seja não saber que se vive. Flua em ti o sonho da vida, para que bordes e escrevas em favor, espero, de um dia, de um tempo que virá. Para que isso se dê, é preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender, Ana. Não te detenhas. Caminhe em direção à água e mergulhe. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso aprender a ficar submerso. É preciso aprender a ficar lá embaixo, onde estão os desafiadores dos limites. É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a aguentar. É preciso aguentar esperar. É preciso aguentar esperar até se esquecer do tempo. Até se esquecer do que se espera. Até se esquecer da espera. É preciso aguentar ficar submerso até se esquecer de que está aguentando. Mergulhe, Ana. Escreva submersa e borde pensares. Dobre pensamentos tecidos uns sobre os outros. Mergulhe nas águas da dicotomia e instaure o E. Paixão e razão. Ação e palavra. Intelectual e manual. É preciso aprender a aguentar. Aguentar a tensão da dualidade e dobrá-la. É preciso aprender. No entanto, nunca se sabe como uma pessoa aprende, não é mesmo, amada minha? De todo modo, de qualquer forma que se aprenda, é sempre perdendo o tempo. Eu gosto muito desse trecho e eu já li ele diversas vezes. É Alberto Pouchet e Deleuze, na voz do G. E aí eu fui fazer essa pesquisa do tempo e, por uma falta de tempo, eu fui olhar um pouco para o que eu já tinha, por tudo que a gente já tinha percorrido nesse estudo do Artes Manuais e Gênero, e fui ver onde é que o tempo já tinha se mostrado, onde ele já tinha aparecido um pouco. E aí, acho que foi muito parecido com o que a Célia falou, de que o tempo está muito atrelado ao espaço. Para mim, em toda a minha pesquisa, onde ele mais apareceu foi dentro da casa. Então, enquanto eu falava sobre a casa e pensava sobre a casa, o tempo estava aparecendo ali para mim o tempo inteiro. E aí eu encontrei essa reflexão que eu fiz, assim, estava escrita, mas foi algo que eu não cheguei a trazer no encontro da casa. Então, eu estava pensando o trabalho, eu estava pensando, na verdade, pensando o espaço da casa em oposição ao espaço do trabalho. Isso quando a gente tinha um espaço separado da casa, né? Quando a gente realmente saía de casa para trabalhar. E aí eu escrevi assim: a casa é esse lugar onde a vida se recusa a parar. Saímos de casa para trabalhar, pois o trabalho nos obriga a deixar a vida de lado. No trabalho não há espaço para a vida. É um lugar estéril. Não há janelas, há uma luz forte e branca o tempo todo. O clima é controlado. Há apenas o tempo do relógio. Já a casa se recusa. A casa é fonte de vida, é ambiente fértil. A casa é o que temos de mais próximo da casa-terra. No trabalho, o ambiente é mantido para que as marcas do tempo não se apresentem. Não está sujeito à vida nem à morte. A estética do ambiente é completamente estéril. Não há espaço para artistar. A arte é o lugar do improdutivo, assim como a casa. Então, talvez a casa pode ser o lugar onde a arte encontra o seu tempo, o tempo alongado. Onde a criança cresce antes de terminarmos de tricotar a sua blusinha. Onde a criança brinca com a boneca que ainda não está pronta. Onde o mundo pode parar para esperar um bolo de milho que levará todo o tempo do mundo. O seu plantio, o seu debulhar, o tempo do forno. Para ser devorado e deliciado em poucos minutos. Onde o tempo se suspende. Onde o tempo é amplo, longo. Onde o tempo é o tempo outro. E aí, já fazendo um pouquinho uma ponte com o que a Isabela trouxe, eu também acabei me lembrando um pouco da Silvia Federici, que eu trouxe muito no encontro sobre o corpo, lá no livro Caliban e a Bruxa. Então, ela tá trazendo esse momento dessa ascensão da industrialização e dessa dificuldade que estava se criando antes
de um tempo antes da gente ser treinado por esse tempo do relógio, que hoje esse tempo está internalizado, mas de um tempo em que esse tempo não existia o tempo do relógio tão fortemente, né? Então, ela está trazendo a dificuldade que existia, isso eu trouxe no último encontro, dos empresários de colocar hábitos repetitivos num proletariado que ainda estava ancorado numa crença de um cosmos, de um tempo do cosmos, de um tempo mítico, de um tempo mágico, que tem dias de sorte, dias sem sorte, dias que a gente pode sair para ir fazer longas viagens e dias no qual é melhor ficar em casa. Então, havia essa concepção desse tempo, desse cosmos, que dava poderes especiais assim para o indivíduo e para o ambiente natural. E isso era completamente incompatível com a disciplina do trabalho capitalista. Aí eu quero trazer um trechinho, são 2 trechos, na verdade, que ela traz lá na página 259 do Caliban e a Bruxa, que ela diz assim: não seria frutífero investigar se esses poderes eram reais ou imaginários. Pode-se dizer que todas as sociedades pré-capitalistas acreditaram neles e que, em tempos recentes, fomos testemunhas de uma revalorização de práticas que, na época que nos referimos, foram condenadas por bruxaria. O renovado interesse pelas crenças mágicas é possível hoje porque elas já não representam uma ameaça social. A mecanização do corpo é a tal ponto constitutiva do indivíduo que, ao menos nos países industrializados, a crença em forças ocultas não coloca em perigo a uniformidade do comportamento social. Também se admite que a astrologia reapareça, com a certeza de que até mesmo o consumidor mais assíduo de cartas astrais consultará automaticamente o relógio antes de ir para o trabalho. Aí depois ela segue. Contudo, além dos perigos que apresentava a magia, a burguesia tinha que combater o seu poder porque ele debilitava o princípio de responsabilidade individual, já que a magia relacionava as causas da ação social com as estrelas, o que estava fora de seu alcance e controle. Deste modo, mediante a racionalização do espaço e do tempo que caracterizou a especulação filosófica dos séculos XVI e XVII, a profecia foi substituída pelo cálculo de probabilidades, cuja vantagem, do ponto de vista capitalista, é que o futuro pode ser antecipado apenas enquanto se suponha que o futuro será como o passado e que nenhuma grande mudança, nenhuma revolução alterará as condições nas quais os indivíduos tomam decisões. A incompatibilidade da magia com a disciplina do trabalho capitalista e com a exigência de controle social é uma das razões pelas quais o Estado lançou uma campanha de terror contra a magia. Se se eliminassem essas superstições, os homens estariam mais dispostos do que estão à obediência cívica. Esse trecho, para mim, assim, ler sobre isso é quase uma flechada no peito, né? Mas, ao mesmo tempo em que enxergar essa parte da história de uma forma tão objetiva, ao mesmo tempo eu acho que ela que traz esse baque, assim, né, de que realmente isso conseguiu se instaurar nas nossas vidas, de que a gente segue esse tempo do relógio e a gente esquece que existem outros tempos, mas ao mesmo tempo é essa lembrança de que isso não sempre foi assim, né? Então, é uma lembrança de que por mais que tentem nos dizer que não, há sim espaço para grandes mudanças, há sim chance de revoluções, e há sim chance de um futuro completamente diferente do passado. A história já se repete há muito tempo, mas existem outras histórias a serem ouvidas, a serem escritas, a serem cantadas, a serem bordadas. Então, eles querem que a gente acredite que o mundo está pronto, que o mundo está dado, que o mundo está assim, que o mundo é assim. Mas eu acredito no contrário, eu acredito que a mesma mão que tem esse poder de tecer uma blusa tem o poder de tecer uma nova história. E aí, nossa, a fala da Célia foi um presente imenso para mim, porque ela trouxe exatamente esse lugar onde eu não consegui chegar, que é desse tempo, de pensar esse tempo, de torcer esse tempo, né? Desse tempo que ela chamou desse tempo de espiral, esse tempo mítico. Bem, acho que é isso. Nossa, gente, que lindo, né?
É demais mesmo. Poxa vida, agora eu não vou precisar nem falar, só mostrar que vocês já vão entender, porque vocês já trouxeram tudo que eu queria. Muito bem, então, vou falar aqui, depois a gente abre a conversa, né? Puxa, hoje está muito sincrônico, até as bruxas apareceram aí nas falas, demais. Muito bem, então deixa eu ver como é que eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim, tá? Porque senão vocês desaparecem se eu ficar grande, apesar que eu tinha planejado ficar menorzinho, porque não são imagens, né? Então, eu vou trazer essa imagem da nossa capa, que tem muito a ver com tudo que vocês falaram até agora, né? Então, está aí a vida integral. Até vou pegar as minhas anotações, porque nas falas de vocês já chegaram. Recuperar a coisa inteira, falou Célio. Recuperar a coisa inteira. Então, tem uma coisa aí, né? Deixa eu ver. Aqui, então, esse calendário, os calendários andinos, né? Trouxe 2 versões dele. Vou falar um pouco, eu não entendo nada. É tão difícil, complexo, é maravilhoso, mas eu não sei nada. Mas a imagem me impactou, sabe? Isso que eu queria trazer esse lugar. Então, vou trazer uma epígrafe, claro, conhecidíssima, né, gente? Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Isso que eu queria trazer, essa preciosidade do tempo, sabe? Esse tempo que nos enche de potência, esse tempo que é o tempo, digamos assim, da potência afirmativa, da potência alegre, né? E aí, 3 tempos e mais um é o meu título, subtítulo. Quero pensar o corpo fazedor nas artes manuais como um modo de existir na imanência em tempos múltiplos, Cronos, Aion, Kairos. A pensar o projeto patriarcal capitalista como uma imposição, uma imposição de um tempo único. Eu coloquei múltiplo, mas é de um tempo único. Muito bem. Que tempos habitam as artes manuais? Então, eu trouxe que tempos são possíveis de se mover entre os gêneros, né? Muito junto a essa reflexão, fiquei pensando muito sobre o que a Isabela trouxe. Ela já trouxe, então nem preciso. Como que os tempos de cada um dos gêneros é diferente, né? O tempo do homem, aquele tempo assim que... E o tempo da mulher, esse tempo múltiplo. Eu quero que todos os homens se tornem mulheres com tempos múltiplos, atravessados, né, nos seus umwelts, como a gente vê, né? Um mundo que é dentro do outro mundo, né? Que tempos são gerados pelas artes manuais? Qual é o tempo do cotidiano? Já veio também na fala da Gabriela, né? Que tempos? Que tempo? Então, esse tempo 1, Cronos, que é o mais conhecido, né? Esse tempo 1, Cronos, um deus devorador no instante do vivido. Ele devora, né? Vida cronometrada, tempo abstrato, tempo hegemônico, tempo regulatório ordenado, ordem codificada, tempo coisificado, sequencial, medido, quantificável, e no dizer ali da Célia também, né? Um tempo linear, um tempo masculino, né? Androcêntrico, um tempo, para trazer a Isabela ali, um tempo, digamos assim, egóico, né? Um tempo daquele gênero que só pensa em si mesmo. Esse tempo 2, esse Aion, né? Esse tempo que é das intensidades da vida, um tempo que se apresenta, né? Um tempo outro, impossível, é um tempo calcificado, né? Que ele é caótico, perdido, ilimitado, esse tempo da vida, da força vital, dos devires múltiplos
eternizados, né? Um tempo do acontecimento. E aí, esse terceiro tempo, Kairos, né? Que é até, digamos assim, mais conhecido para contrapor com o Cronos. E esse tempo, uma terceira face do tempo, Kairos, um tempo reconciliável, tempo da arte, das percepções sutis, tempo caosmosificado, né? Para trazer um pouco do Guattari, de caosmose, que é aquele caos que a gente consegue plastificar, tempo que torna os fazeres moleculares. Esse eu vou parar um pouquinho só. Molecular, ou seja, que aqui a Célia trouxe isso. Deixa eu ver como que ela trouxe. Que aquilo que é feito pode ser feito de outras maneiras, né? Ou seja, molecular, ou seja, o mesmo bordado que era feito para oprimir pode ser feito para libertar, né? Porque as potências estão nessa molecularidade e não num estado fixo, né? Um tempo de natureza qualitativa, um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece, a experiência do momento, né, oportuna, aquela experiência, aquela afetação. Qual o quando das artes manuais? Então, eu pensei muito nisso, né? O que é essas artes manuais? Que quando é esse? Qual é esse quando das artes manuais? E aí eu pensei nessa vida, nessa vida de simultaneidades, de multiplicidades. E aí vocês trouxeram toda a base conceitual para eu pensar nisso, né? Como que essa simultaneidade vamos pegar uma figura de uma pessoa em casa. Em casa, você está aqui, você está pondo feijão, aí você vai lá, você varre uma coisa, aí você cuida de uma criança, aí outra lição de casa. Não estou nem fixando no gênero, uma pessoa dentro de casa, ela tem que fazer várias coisas simultâneas e múltiplas, né? E eu acho que o tempo das artes manuais, ela compõe com as artes da casa, ela é nesse lugar da multiplicidade, da simultaneidade. Tempo 4. Aí eu trouxe esse tempo, Aymara, sabe? Eu trouxe esse tempo que eu não sei nada dele, mas tem uma coisa que alguém me falou uma vez e que me afeta, que diz assim, no tempo Aymara, o passado é na frente, porque você pode ver, e o futuro é atrás, porque você não sabe qual é. Né? Então, essa possibilidade real, concreta, de dividir o tempo de outras maneiras, de pensar outros tempos, né? De não se submeter a um tempo, digamos, hegemônico, né? Um tempo do outro, de pensar, estou me submetendo a esse tempo social, mas nesse tempo social tem muitos outros, né? Fiquei pensando nessas coisas. Deixa eu trazer, então, quero trazer para vocês esse vídeo, gente. Eu achei que a gente finalizasse a discussão de tempo, olhar nos olhos das artes manuais e o tempo através desse. La isla de Taquile está situada en el altiplano andino peruano, en el lago Titicaca, y es conocida por su artesanía textil realizada por hombres y mujeres de todas las edades, cuyos productos son usados por todos los miembros de la comunidad. Los tejidos se hacen a mano o en telares prehispánicos de pedal. La tradición de tejer en la isla de Taquile se remonta a las antiguas civilizaciones Inca, Púcara y Colla, por lo que mantiene vivos elementos de las culturas andinas prehispánicas. La población de Taquile vivió relativamente aislada del continente hasta los años 50 y la noción de comunidad sigue siendo muy fuerte entre ellos.
Esto se refleja en la organización de la vida comunitaria y en la toma de decisiones colectiva. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con orejeras, y el cinturón calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón calendario ha atraído el interés de muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y de su historia. Aunque el diseño del arte textil de Taquile ha introducido nuevos símbolos e imágenes contemporáneas, aún se mantienen el estilo y las técnicas tradicionales. Então, o que eu queria trazer com esse vídeo, sabe, era uma questão de gênero e artes manuais. Essa questão desaparece quando a terra entra, né? Enfim, vou trazer aqui. Então, esse é o calendário, né, que faz parte da nossa capa, e na sua versão ancestral sistematiza o ciclo solar, lunar e agrícola, o espaço da vida comum, com o sistema climático comum. Então, assim, o que me chamou foi essa integração dos fazeres da casa, da terra, né? Então, a gente volta lá na terra, né? E eu fiquei pensando, quando eu olhei essa imagem, eu falei assim, nossa, mas é muito terraplanista. Mas aí a Célia veio e trouxe a espiral. E eu fiquei pensando nisso, né? A potência dessa circularidade que se renova a cada vez, sempre novo, né? O sempre novo do tempo. Então, e tem esse daqui, né? Que é o calendário andino, complicado demais. Eu vou colocar no site, tá? Eu li umas 3 vezes, cada coisinha, até eu trouxe aqui assim, ó. Na imagem podemos ver 5 áreas de informação da planilha. Olha, 5 áreas de informação. No topo está o ano no qual o calendário pertence, no círculo principal estão os dados do ciclo solar, lunar e agrícola. Na parte inferior vemos dados sobre o clima que prevalece em cada época do ano. Nas colunas laterais podemos encontrar nomes quichuas aimara, que são amplamente usados em todo o território andino. Então, assim, esse pré-hispânico que resiste, sabe? Aí eu trouxe ele inteiro aqui para a gente olhar, e trouxe também as coisinhas mais de perto, sabe? Porque eu acho que é isso. Quando a Terra entra no sistema, sabe? A gente tem que virar do MST. Não tem solução, gente. A gente tem que entrar na Terra. E é tão legal, porque quando você está lá no aplicativo do MST fazendo compra, eu compro toda semana. Aí tem ali a agricultura, as conservas, as coisas. Tem todas essas coisas, e tem o tapetinho de retalho, tem os bordadinhos, as almofadas, está tudo junto, não tem separação, gente. As artes da casa, elas são da casa, as artes manuais é nesse lugar, não são da galeria, não tem nada a ver com isso, não são objetos, são para uso da vida junto à terra, da vida viva. A gente só criou, a gente só tem essa coisa de sexualidade, que nem a Mariana fala lá, que eu discordo completamente, porque isso é uma classe burguesa, sabe? Não está junto à terra. As artes manuais é para vestir, é para deitar, é para cobrir, não é para entreter mocinhas escravocratas. Não, é essa vida que eu quero, não tem nada a ver com essa classe burguesa. As artes manuais não foram feitas elas foram feitas para expressar o melhor de nós no mundo,
para artistar junto às forças da Terra. Na minha perspectiva, é isso, sabe? Muito bem. E para encerrar, ai, gente, olha, aí você põe uma lupa, né? Você vai ficando assim, olhando na lupa essas coisas. Então, sabe, é muito lindo demais essa integração, né? A coisa inteira. E aí, para encerrar, o infinito da experiência. Aí eu trouxe aqui. Cheguei a essa casa, a esse nosso encontro, para encontrar um corpo, né? Um corpo de pesquisa. Avanço no diálogo com esse corpo. Continuo gestos que cuidam da casa. Ouço vozes de vocês. Movimentos do olhar. Separo e sou separada pelo que resta. O que resta do corpo? O que resta do encontro? O que resta do tempo? Então é isso que eu tinha preparado aqui. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. Muito bem, queridas. Quero dizer da minha alegria, viu, de tecer esse tecido, né, com vocês, esse tecido do tempo. Então, está aberta a palavra. Acho que a gente está num bom caminho, porque eu acho que a gente recupera a magia no nosso encontro aqui, não só no de hoje, mas do ano todo. Tem algo que acontece aqui para além desses parâmetros científicos cartesianos que movem, né, do tempo também, né? Então, é muito impressionante. Então, eu quero ter essa afirmação otimista, né? De que tem quando a gente se propõe, é que tem uma magia, porque as pessoas não sabem, mas a gente não conversa, né? Entre a gente, é uma coisa que a gente está capturando. É interessante também, porque não está só entre nós quatro, né? É alguma coisa que a gente está capturando que está no mundo, está todo mundo, assim, esses textos estão circulando, essas ideias estão circulando. Então, isso é um pensamento assim, que me traz muito conforto, nesse sentido de ser... de que tem forças muito potentes sendo tecidas também, e a gente pode confiar nelas, né? Porque às vezes eu, pelo menos, fico num movimento de não confiar, né? Uma coisa é a coisa acontecer, outra coisa é a gente confiar que está acontecendo, né? Então, esse encontro nosso, e aí já falando, né, nesse último encontro, né, mas que a Nina coloca nessa poesia, né, que é um tempo também que é interessante a gente terminar com o tempo, porque a gente é um tempo que não acaba, né? Então, não dá uma ideia de que está acabando, né? Porque o tempo não é linear, então não tem um fim, né? Então, isso tira também essa saudade, assim, do tempo, né? Muito pelo contrário, é interessante habitar esse lugar do tempo que continua, né? Das reverberações do que a gente viveu aqui, talvez agora que comecem, né? A reverberar quando não tem mais o encontro, né? Eu queria falar rapidamente, eu adorei ouvir Isabela quando ela fala do roubo do tempo das mulheres, né? Assim, foi assim que eu ouvi, né? As mulheres são roubadas, né? É um roubo, né? É um roubo. Então, o tempo talvez seja a coisa mais preciosa, né? E a gente é roubada. Então, você colocar nesses termos, né, do roubo, é muito importante, né? É muito claro para a gente entender e a gente se entender também, né? Muitas das coisas que eu estava falando para vocês, eu estou numa loucura e tudo, é disso, de estar habitando esse tempo da mulher, né? Que é roubado de nós em vários sentidos, né? Em vários lugares, vários momentos, né? E outra coisa que me veio também da fala da Isabela, né? É que esse é quase que a mão, a arte manual é a mulher. Porque, assim, os homens que fazem esses trabalhos manuais, eles são mulheres quando eles são mulheres no sentido não corpóreo, nessa coisa do genital nem nada, mas a mão, o trabalho manual é esse feminino, né? É esse lugar. Então, esses homens também que fazem esse trabalho manual, eles também estão sendo roubados, né? Eles também estão frequentando esse tempo da mulher. Então, ser mulher
é frequentar esse tempo da mulher, né? Para além da genitalização ou de outra coisa. Então, foi muito forte ouvir isso que a Isabela trouxe para pensar para frente, né? E Gabriela também, gente, tudo muito forte assim hoje, né? A Gabriela falou assim: a vida está na casa, né? Gente, isso é muito forte também, afirmar que a vida está na casa, e me faz entender muito também disso tudo que eu e outras mulheres, né, outras pessoas estão passando, que é isso, quando vem o trabalho para casa, é muito violento, né? A gente não ter mais, não tem a vida, né? Ou que espaço, para onde vai, né? A minha tem ido para a cama, assim, né? Meus meia hora que eu pego um livrinho e vou ler antes de dormir na minha cama é onde eu estou em casa, que eu boto uma coberta assim e falo, estou em casa. Aí, assim, relaxa os músculos, a respiração, né? Então, a casa virou esse espaço da cama. Mas tá pequeno, né? Eu preciso expandir a casa para outros lugares além da cama, que não está mais dando conta essa meia hora só, não, para a minha saúde, né? E aí, outra coisa que eu queria que a Gabriela pudesse compartilhar com a gente esse texto, todo dia que eu estiver ansiosa, eu quero ler esse texto, porque foi me dando uma calma corporal, assim, o meu coração foi desacelerando. O texto que você escreveu, foi me dando um lugar, assim, você foi construindo um lugar que eu quero chegar ali e ficar quietinha nesse lugar. Você foi construindo uma redezinha, um colchãozinho para eu deitar. Foi muito bom. Assim, eu estava precisando muito. Então, compartilha, porque eu vou guardar ele. Na hora que eu estiver assim, nesse desespero de ansiedade, eu quero me mudar para esse lugar que essa casinha que você construiu. E aí a Nina traz, interessante, assim, quando a Nina traz aquela imagem, né? A imagem me vem a ideia de fazenda, né? E fazenda é onde a gente é o tecido, né? Então, aquela imagem é uma ideia de fazenda, então essa conexão da fazenda e tecido, fazenda e fazenda, né? Da terra e do tecido, né? Daquelas pessoas que estão ali se fazendo, né? Que é essa coisa do fazer também, do se fazer ao fazer o tecido, do se fazer ao fazer o alimento. E esse ciclo todo muito, muito importante, ter a terra como... Não tirar a terra do nosso pensamento, da nossa prática, porque como a Nina fala, assim, se tira a terra, cai em outras, né? Cai nessa apropriação da burguesia, outras apropriações, né? Então a terra é o prumo, né? Ali o norte, né? E ouvindo a Nina também, que eu anotei aqui, me vem uma ideia muito forte de que a causalidade, né? Quando você fala do passado, do futuro, essas outras visões do tempo, me vem a ideia de que essa visão do tempo tem a ver com uma ideia de causalidade que a gente tem, né? Uma causalidade fechada. Eu faço isso no presente, logo o meu futuro vai ser isso, né? Eu fiz alguma coisa no passado, logo o meu presente vai ser isso, né? Então, a causalidade é uma causalidade muito fechada, muito pouco criativa, né? Ela é unificada, né? Não dá uma multiplicidade de caminhos, só dá um caminho. Então, você me fez pensar como a causalidade e a ideia linear de tempo, elas são a mesma coisa, né? Que é um tipo de pensamento, né? Um pensamento que está nisso, na causalidade aristotélica, sei lá, que eu também não sei muito, mas imagino que vai por aí, e esse tempo linear, né? E aí termino, assim, com esse presente da Nina, que ela falou assim, artistar junto às forças da Terra. Né? Eu acho que resume tudo nessa frase. Muito agradecimento, né, de hoje, de todos esses encontros, para a gente não se esquecer de artistar junto às forças da Terra. Ai, é lindo, né? E assim, quando eu só fiquei pensando, quando a gente escuta essas jovens, né? Eu já estou sexagenária, mas essas jovens falando com essa idade, eu não conseguia articular palavra. Então, isso me enche de alegria, sabe? Porque imagina quando elas tiverem 60, se elas já estão com os 30, nessa potência, né? Nem sei se tem 30 ainda, mas já estão nessa potência, imagina
Quando chegar com 60, gente, é demais, porque elas já sabem falar. Coisa que eu estou aprendendo agora. Entende? Elas sabem falar, elas sabem olhar para esse mapa e dizer, epa, assim não. Muito obrigada, viu? Foi demais. Está aberta, circulando aí. Ai, Nina, muito obrigada por essas palavras agora. Ai, muito bom ouvir isso, assim, muito especial. Ainda mais vindo de você, né? Que eu acho, assim... Eu fico admirada, na verdade, com todas vocês, de estar aqui também, perto de mulheres fortes e pesquisadoras incríveis. Eu acho assim, nossa, gente, que sorte, que orgulho, que tudo, né? Assim, não tem nem o que dizer. Mas... Nossa, eu também estou muito feliz e uma parte um pouco triste, né? Que está acabando aquela coisa, né? Eu tenho dificuldade de lidar com o término das coisas, mas assim, na minha cabeça vai estar tudo continuado e espero que continue de algum jeito também. Congresso a gente encontra de qualquer jeito, a gente faz uma mesa, nós 4, tá bom? Isso já a gente já deixa garantido. Marquem, é em torno do dia 25 de janeiro, tá bom? Não, tá. Uns dias antes e uns dias depois, mas com 25 no centro. Tá bom, vou até anotar aqui. Mas, enfim, assim, gente, eu gostei muito de hoje, assim, muito, 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 porque é isso, né? São muitos tempos e eu gostei muito quando a Célia falou uma coisa que eu anotei, que é sobre o passado é feito pelo presente, né? Caraca, eu fiquei pensando nesses círculos da vida, né? Como a gente vive tanta coisa cíclica, como a gente tem que também voltar, e a gente está voltando aqui também muita coisa, e voltando e ao mesmo tempo, assim, reconstruindo, na verdade, né, muita coisa. A gente pega uma coisa antiga e a gente vai e passa para a nossa linguagem atual, a gente repensa, a gente desconstrói e reconstrói. Porque, assim, desconstruir parece que só jogou para o lado, né? A gente está reconstruindo muita coisa. Então, retomar as coisas é muito bom, é muito importante para a gente poder reconstruir. E assim, sobre a Gabriela, assim, cara, eu acho muita coincidência, né? Quando a gente traz referência igual, alguma coisa assim. Eu fico, gente, parece que a gente tava assim. Quando a Gabriela falou da Silvia Federici, eu falei, ai, gente, muito bom, né? Eu acho assim, é uma sincronicidade, né, que tem. E assim, quando ela também falou sobre a questão dessa casa, desse trabalho, que é uma também discussão que a gente está falando sempre, né? Muito pandêmica, que é quando a casa entra no trabalho, o trabalho entra na casa, a gente não consegue mais distanciar, e assim, Gabriela tem as falas incríveis, o texto incrível, eu sou muito sensível, né, nas coisas, eu acho isso muito lindo, assim. E eu queria comentar sobre uma coisa da Nina, assim, muito específica, que eu fiquei pensando, que é muito bom também a gente poder, quando a gente escuta outra pessoa, e aquela coisa bate e volta também um pouco, porque quando ela falou sobre os tempos, muitos tempos diferentes mesmo, né, eu fiquei pensando sobre como a gente também vive nesse tempo muito ocidentalizado, né? E sobre como também eu só olhei para esse tempo ocidentalizado, porque é o tempo que sufoca a gente, né, agora. E aí eu fiquei, gente, tipo assim, caraca, eu nem consegui pensar em outro tempo que senão esse tempo que louco que a gente está vivendo, né? Caraca, e assim, esse vídeo que a Nina trouxe, tudo que, assim, desse calendário, essas coisas, eu olhei, gente, não, sabe, ai, que egocêntrica, eu só pensei nisso. Tipo, tem tanta coisa para olhar, mas tanta coisa, né? E, assim, muita gratidão por tudo que vocês trouxeram, que vocês sempre trazem, todos esses encontros. Sempre muita coisa para pensar. Eu acho que eu vou tirar um dia e ver todos os encontros todos de novo e falar sobre alguma coisa, pensar alguma coisa sobre isso. Porque, assim, eu acho que também é muito legal, que a gente cresceu muita coisa junta, vai trocando muita coisa. Eu sinto que quando no primeiro encontro para agora eu sou outra pessoa, assim, literalmente, tipo, literalmente. É outra visão sobre o mundo e sobre as pessoas, sobre os temas. Eu já olho assim de um jeito, quando vinha um tema eu falava assim, tá, agora eu já sei mais ou menos para onde dá para ir, né? Enfim, é isso. Muito obrigada, gente.
Eu queria só fazer o comentário de passar a palavra para a Gabriela, mas a questão do tempo, o que eu achei genial saber, mesmo não sabendo nada, mas de pensar, é que estão acontecendo agora. É simultâneo. Né? É uma questão de perspectival, de a gente olhar e não deixar e falar, sabe? Molecularizar aquilo que nos oprime. Criar essas frestas que vocês mesmos trouxeram, né? Que são impossíveis de pegar. Ai, nossa, é isso. Já que a gente o tema, parece que a magia e a bruxaria estão rondando o tema de hoje, né? E eu fiquei pensando, né? Porque eu fiz esse exercício de voltar para os encontros anteriores, para as minhas anotações, para ver o que já tinha. E eu fiquei muito surpresa de... Isso aconteceu agora, ouvindo vocês falando, de ver como esse percurso se tornou essa ciclicidade, assim, porque a gente primeiro pensou os temas saindo lá da Terra e parecia que era uma linearidade, né? Que a gente estava num começo e ia chegar num fim. E, de repente, a gente chegou agora aqui no tempo e está voltando para a Terra. E acho que é justamente essa imagem do espiral que a Célia está falando. Eu acho que se a gente fosse, de repente, para a Terra de novo, ia ser completamente diferente, ao mesmo tempo que ia ser igual, ia ter muita coisa nova. Nossa, eu achei isso, assim, completamente mágico. E, bem, fora isso, assim, eu só queria agradecer demais por ter compartilhado isso com vocês, de ter vivido isso. Para mim também foi muito transformador, foi uma experiência... Nossa, foi muito intenso, foi muito profundo, me mudou completamente, assim. E eu acho que isso, da gente ter essa possibilidade dessa troca, né, acho que isso já tem uma coisa do feminino, dessa troca intergeracional, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Que muitas vezes a gente acaba, isso fica mais no âmbito da família, mas eu sinto que é essa mesma dinâmica, assim, né? Que a gente... E não é uma coisa de passar o bastão, né? É uma coisa que realmente tem uma troca constante, né, de que eu estou falando e aí a Nina vai pensar uma coisa que ela não tinha me pensado e a Nina vai me falar uma coisa e isso vai incorporar em mim. Olha, gente, eu acho que isso é uma coisa que eu falo até pouco, mas de todas as minhas falas, todas as vezes que eu estou aqui falando, gente, a Nina está encalcada em tudo. Saibam. É porque eu sou a professora, só por isso. Então, isso para mim é muito especial. Esse encontro foi incrível. Agradeço demais. Muito bem. Então é isso, gente. Olha só. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Eu adoro tarefas, né? Vocês já repararam. Eu adoro inventar tarefas e pegar gente para trabalhar. Tudo naquela coisa, né? Porque a gente podia escrever um artigo até o Congresso e fazer um encontro do nosso artigo. Vamos, gente. Olha, imagina esse trecho que a Gabriela acabou de ler, né? Essas coisas, olhando as nossas próprias anotações, a gente já tem um imenso... A gente pode até, para facilitar, transcrever todos os nossos encontros. A gente só pega, já está tudo lá transcrito mesmo, vai pegando, depois vai recortando, não sei. Bem, enfim. Uma bricolagem. Uma bricolagem. Até isso veio, né? A gambiarrologia, que eu adoro. Muito bem, queridas. Então, fim? Então, fiquem aí um pouquinho, eu vou encerrar a nossa transmissão e aí a gente segue, se despedindo fora do ar. Para quem esteve conosco todos esses encontros, um beijo grande. A gente se vê o ano que vem com mais ações do ativismo delicado.